Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar mais uma vez de teoria musical? A teoria da arte musical traz o assunto hoje sobre intervalos. Nós iremos falar um pouco sobre intervalo composto, o que é um intervalo composto, e sobre a inversão de intervalos simples. No caso, quando nós vimos no vídeo anterior, o intervalo simples é aquele que vai até a oitava justa. Passando daí passa a ser considerado um intervalo composto. A partir da nona, inclusive, para cima, nós temos, claro, os intervalos compostos. Nós temos aqui, por exemplo, aqui nós temos da nota Mi, tá? Que nós chamamos de Mi3, até o Fá4, nós temos o intervalo de nona. São 9 notas até nós chegarmos aqui, ou seja, ele já está além da oitava. Nesse caso aqui, chamado de esse intervalo composto. Temos aqui o intervalo 11ª, 13ª, mais 2 intervalos de nona, 11ª e nona. Todos esses intervalos que vocês estão vendo aqui, nós chamamos de intervalo composto, porque ele está acima da oitava. Mas será que a gente pode encontrar um intervalo dentro de oitava, e esse intervalo ele pode ser simples e pode ser composto, mesmo estando dentro da oitava? Sim. Eu botei um exemplo aqui para vocês, que nós vamos aqui do Dó 4 até o Dó 5, e nós temos aqui também o Dó 4 até o Dó 5. Mas qual a diferença desses dois intervalos? Nesse caso aqui nós estamos começando com a nota natural e terminando com a nota natural. Nenhuma delas tem um acidente aqui. Então esse intervalo é uma oitava justa. Tá? Se nós formos verificar aqui, nós temos 5 tons e 2 semitons entre uma nota e outra. Nós temos 8 notas, né? E entre elas nós temos 5 tons e 2 semitons. Então nós temos aqui um intervalo de uma oitava justa, o que é chamado de intervalo simples. Nesse caso aqui nós temos as mesmas notas que nós apresentamos no intervalo da oitava justa. Só que o nosso Dó 5, ele sofre um acidente aqui, né? Temos nele aqui um acidente, que é um sustenido, elevando meio grau essa nota, fazendo o quê? Esse intervalo aqui seja considerado, seja ele então, nesse caso aqui, uma oitava aumentada. Se ele é uma oitava aumentada, ele está acima de uma oitava justa. Tá? Ele já ultrapassou isso aqui da oitava justa. Lembra que nós temos, se o intervalo é justo, se ele diminui, ele vem para a diminuta, se ele aumenta, ele vai para a aumentada. Nesse caso, nós temos aqui oitava, observe que nós estamos na oitava aumentada. Então, nós já ultrapassamos a oitava justa. Nesse caso, a partir da oitava aumentada, esse intervalo é considerado intervalo composto. Tá? Então, nós temos aqui o intervalo composto, que é o intervalo oitava aumentada, e nós temos aqui o intervalo simples, que é a oitava justa. Usamos as mesmas notas, mas sofremos alteração aqui na nota mais aguda com sustenido. Tá? E nisso aqui, lembra, toda vez que a nota mais aguda ela tem uma alteração de sustenido, esse intervalo aumenta. Quando é de bemol, diminui. Ao contrário, da nota mais grave, ela tem uma alteração de bemol, aumenta o intervalo, de sustenido, diminui. Ok? Vamos falar agora aqui sobre a inversão de intervalos. Nesse vídeo aqui, nós iremos só falar sobre intervalos simples. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre intervalos ainda, é um assunto muito extenso. E nesse outro vídeo eu vou falar de que forma nós iremos encontrar o modo do intervalo composto. Como é que eu vou saber se esse intervalo é justo, se é maior, se é menor, no caso do intervalo composto. E também a inversão de intervalo composto. Então aqui nós iremos continuar falando sobre intervalos simples. A inversão de intervalos, nós temos uma regrinha que é muito importante, é bom a gente estar sempre com essa regra na mente. Uma coisa, todo intervalo, quando ele sofre inversão, se ele for um intervalo ascendente, na inversão ele será descendente. Se ele for um intervalo descendente, na inversão ele altera a sua qualificação para ascendente. Se esse intervalo for um intervalo maior, a sua inversão será para menor. Se ele for um intervalo menor, a sua inversão será para maior. Se ele for um intervalo aumentado, a sua inversão será para diminuto. Intervalo diminuto, invertido para aumentado. O intervalo justo, ele não sofre alteração na sua inversão. Ele continua de justo para justo. Ou seja, o justo continua justo. Se nós tivermos aqui um intervalo de aumentada,
ele vai ser um diminuto na inversão. Intervalo diminuto, ele vai ser aumentado na inversão. Esse intervalo é menor, quando você inverte, ele vai ser invertido com certeza com um intervalo maior. Outra regrinha boa é a soma dos 9. Se você pegar o número 9 e diminuir por um intervalo, lembre que nós estamos falando de intervalo simples. Pelo intervalo que você está tentando inverter, o resultado vai dar o quantitativo do segundo intervalo, da sua inversão. Por exemplo, se eu tenho um intervalo, que ele é o intervalo de segunda, 9 menos 2, 7. A inversão vai ser um intervalo de sétima. Se eu tenho um intervalo que ele é de terça, 9 menos 3, 6. A inversão vai ser um intervalo de sexta. Isso aí é um macetezinho, uma regrinha que facilita até. Mas é bom quando nós fazemos essa inversão, a gente dá uma olhada nos semitons, tons, só para ver se a gente realmente fez a coisinha certa, tá? Porque não tem como dar erro. Tá? Se é intervalo de quarta, vai ser intervalo de quinta. Nós vamos ver os exemplos aqui. Se é maior, ele vai ser menor. Ok? Por exemplo, aqui, nós temos intervalo aqui de uma segunda maior ascendente. Certo? Quando eu faço a inversão do intervalo, eu pego a minha primeira nota, no caso aqui é a nota grave, coloco ela acima. Ela vai ser a nota mais aguda agora. E a minha segunda nota do intervalo ela vai continuar a mesma. Dó, Ré, Dó, Ré. Só que aqui eu estou na ascendente, eu estou no intervalo de segunda. Se eu pegar agora aqui na descendente, a minha nota Dó, até ela chegar a essa nota Ré, serão 7 notas. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. O meu intervalo que era de segunda, na inversão agora é intervalo de sétima. Meu intervalo que era um ascendente, na minha inversão é intervalo descendente. Agora, o meu intervalo que era maior, por que maior? De Dó para Ré, eu tenho um tom, intervalo maior, segunda maior. Na descendente, ele vai se tornar um intervalo menor. Vamos ver aqui, vamos dar uma conferida. Então, do Dó para o Si, eu tenho um semitom. Do Si para o Lá, eu tenho um tom. Do Lá para o Sol, meu segundo tom. Do Sol para o Fá, meu terceiro tom. Do Fá para o Mi, meu segundo semitom. E do Mi para o Ré, meu quarto tom. Ou seja, na minha sétima eu tenho 4 tons e 2 semitons. O meu intervalo de sétima maior, ele tem 5 tons e um semitom. Então, se eu tenho 4 tons e 2 semitons, esse intervalo agora passa a ser menor. Então, realmente, na minha inversão de segunda maior, 2 mais 7, 9, eu vou encontrar uma sétima menor. Realmente, inverteu o modo de maior para menor, de ascendente, a minha classificação de ascendente para descendente, e eu somei 9 notas aqui. Mas por que 9 se eu tenho 8 notas? É dentro de uma oitava. É porque eu repito essa primeira nota. Dó, Ré, e o Dó se repete novamente aqui. Ok? Vamos fazer aqui agora uma inversão. Lembra que nós estamos agora aqui na clave de Fá, certo? Então, eu desço aqui. Mi, Ré, Dó, Si. Achei o quê? 4 notas. Mi para o Ré, Ré para o Dó. Dó para o Si seria um semitom. Mas lembra? Se eu coloco o bemol na última nota aqui, na nota mais grave, eu aumento esse intervalo. Então, esse intervalo meu seria o quê? Uma quarta justa. Mas eu aumentei aqui, eu tenho agora uma quarta aumentada. Lembra da nossa tabelinha lá? Se ela aumentada, quando ela voltar, ela vai ser diminuta. Se ela é descendente, ela vai voltar a ser ascendente. Olha que minha primeira nota ela é aguda, agora ela é mais grave. Então, agora eu tenho uma quinta diminuta ascendente. Vamos ver agora se é uma diminuta mesmo. Do Mi para o Fá, eu tenho um semitom, certo? Fá para o Sol, eu tenho um tom. Sol para o Lá, tom. E Lá para o Si, se fosse um tom, eu teria uma quinta justa. Só que esse Si é bemol. Se esse Si é bemol, eu vou ter aqui 2 tons e 2 semitons. A quinta justa são 3 tons e um semitons. Então, diminuiu o meio tom. Eu caí para uma quinta diminuta. Olha, nossa quarta aumentada e nossa quinta diminuta. E observe o seguinte. Aqui, o bemol está na nota mais grave. Ele aumentou esse intervalo. Aqui, o bemol está na nota mais aguda. Ele diminuiu esse intervalo. Certo? Então, nós passamos de uma quarta aumentada descendente para uma quinta diminuta ascendente. E analisando aqui mais uma, nós temos aqui a nota Lá,
até a nota Fá, né? São 6 notas. Se nós temos aqui Lá, Si, Dó, semitom, Dó, Ré, Mi, Fá seria semitom. Seria uma sexta menor. Mas olha o Fá sustenido. O que aconteceu? De sexta menor passou a ser a sexta maior na ascendente. Então, se eu desço aqui agora, Lá, Sol, Fá, eu já tenho uma terça. Por que menor? Lá, Sol é um tom, Sol, Fá seria um tom, mas o Fá é sustenido. Então, eu tenho aqui uma terça menor. E observa que quando o meu sustenido ele está na nota mais aguda, esse intervalo aumenta. Eu aumentei meio tom nesse intervalo. Quando o meu sustenido está na nota mais grave, o meu intervalo diminui. Seriam 2 tons, diminuiu para 1 tom e meio. Ok? Então lembre-se sempre de ver essa regrinha. Sempre a soma de 9. Lembrando de maior passa menor, menor maior. Aumentado, diminuto, diminuto, aumentado. Justo, continua justo. Tá? Se vocês forem para uma mais que aumentado, na inversão vai ser mais que diminuto. Ok? Então no próximo vídeo nós iremos ver sobre como achar o modo do intervalo composto e como é que eu faço a inversão no caso dos intervalos compostos. Tá ok? Mais uma vez agradeço a todos aí. Tá? Não esqueçam de se inscreverem, compartilhar e comentem. Deixem suas sugestões para os próximos vídeos que nós fizemos aí. Ok? Agradeço a todos aí. Um abraço a todos.